Estela e Annabella serão atropeladas por um carro. Durante uma perseguição que Estela irá sofrer. Mas será que Estela e Annabella irão sobreviver? Bom, acompanha o vídeo até o final para você saber o desfecho dessa história. Mas antes, tem que pedir uma coisa a vocês: deixa o like e se inscreva no canal. A Estela, ela sempre demonstrou que ela tem um medo absurdo de um homem de terno branco. Sempre que quando ela vê um homem de terno branco na rua, ela começa a tremer e fica apavorada. Determinada situação, a Estela até saiu correndo quando viu um homem de terno branco que só queria ajudá-la. Bom, a Estela chega até a relatar para o Celso que ela foi enganada por um homem que se aproveitou dela, que ela era muito jovem. Esse tal homem, ele prometeu se casar com Estela, tirou Estela de casa, fez Estela fugir de casa, e depois esse tal homem abandonou Estela, desapareceu. Era um homem mais velho. O fato é que Estela foi abandonada, desonrada e etc, né? Mas agora esse tal homem que fez Estela sofrer vários traumas no passado, parece que para Estela ele ressurgiu. A Estela, ela se arrumou toda, se produziu toda com a Annabella para ir para um coquetel que seria organizado pela rádio. E Estela foi convidada por Dita. E quem ia cantar nesse coquetel era Dita. É aí que ela se produziu toda, chamou a Annabella e as duas ficaram na frente, na porta de casa, esperando um carro de aluguel. Bom, enquanto esse carro não chega, a Estela, ela percebe um homem de terno branco observando muito ela. E esse homem começou a se aproximar. É aí que a Annabella fala para Estela que melhor é as duas irem andando, porque é perto, dá para chegar lá a tempo, enfim, né? E aí Estela achou a ideia boa. Só que à medida que Estela ia andando em direção ao coquetel que Dita iria cantar, a Estela percebe que o tal homem de terno branco começa a se aproximar dela. E a Estela vai andando cada vez mais rápido. E a Annabella começa a ficar assustada e pergunta para Estela por que ela está andando tão rápido assim. Estela diz para Annabella que ela está correndo assim porque ela quer chegar o mais rápido possível. Bom, só que o homem não para de se aproximar de Estela nem de Annabella. É aí que Estela resolve atravessar a rua com medo do homem. E aí nesse momento, um carro em alta velocidade vem em direção de Estela e Annabella. Bom, e aí Annabella grita: Estela, o carro! E as duas são atingidas. Ou logo dizendo que as duas sobrevivem, fica tudo bem com as duas. Bom, o homem misterioso, um homem que atormentou a vida de Estela no passado, que a desonrou, que a deixou desolada, que deixou ela em uma casa e desapareceu. Tudo indica que seja o Ernesto, porque ele é o único que usa terno branco e tal. Apesar de Candinho também ficar todo de branco, mas o Candinho não usa terno branco, né? A roupa de Candinho é um terno, uma roupa diferenciada, não é um terno. E o único que usa terno é o Ernesto. Então, tudo indica que seja ele, mas a história ainda não contou qual é o trauma que Estela passou na mão de Ernesto para ela ficar assim tão apavorada quando vê ele. Porque só isso que ela relatou é o suficiente, é algo muito pesado.
a gente sabe que é muito pesado o que ela relatou. Porque o Ernesto levou ela para uma casa, ele sendo o mais velho iludiu ela, fez mil promessas, depois desapareceu. Estela teve que sair pedindo dinheiro na rua para voltar para casa, para voltar para casa dos seus pais. Isso tudo já é muito traumático, a gente sabe muito bem disso. Mas ainda assim, o nível de trauma que Estela sente é muito alto, sabe? Então me dá a ilusão de que o Celso fez algo a mais, lá, algo além do que somente ter enganado a Estela e levado ela para uma casa e abandonado ela lá. Não que isso seja pouco, eu não estou minimizando o sofrimento de Estela. Não, não estou querendo que ela sofra mais, ou tivesse sofrido mais para justificar o trauma que ela está sentindo. O ponto não é esse. O mais interessante é que Estela ela começa a encontrar características desse tal homem em Celso. Porque quando ela conta o trauma que ela viveu, o trauma que ela passou, ao invés de Celso apoiar ela percebe que o Celso começou a julgar ela. Então por isso a Estela começa a perceber que o Celso tem traços desse homem também. Não que ele seja esse homem, mas que ele tem traços. Bem, porque se ele fosse, a Estela não ficaria com ele, né? Ela tem pavor. Então ela termina tudo com o Celso, que ela esperava um apoio de Celso quando ela contasse o trauma dela. Pelo contrário, ela encontrou julgamento da parte de Celso, né? Então ela resolveu terminar tudo com o Celso. E eu acho super certo, né? O Celso sempre demonstrou parecer que era uma pessoa diferenciada dos outros homens daquela época, né? Parecia ser de mente aberta e tal, mas ele demonstrou ser uma pessoa igual aos outros homens daquela época. Então, acho que a Estela tomou a atitude certa. E eu tô curioso para saber o que Ernesto fez com Estela, porque o trauma é muito grande, né? O trauma é muito grande. E talvez seja só isso que ela relatou. Ou talvez tenha mais coisas. A gente tem que descobrir. E a gente vai descobrir juntos. Como a gente faz isso? Como a gente descobre juntos? É vocês acompanhando aqui o nosso canal, que aí a gente traz o desfecho dessa história. Quero pedir uma coisa a vocês: deixa o like, se inscreva no canal, acione a notificação. Tchau, tchau, até um próximo vídeo.